Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora, tema do vídeo de hoje é sobre a nota oficial que o Fluminense e demais clubes brasileiros soltaram, sendo contra o substitutivo, a proposta que foi feita para mudar um projeto de lei ali do senador Carlos Portinho. Aliás, a proposta do substitutivo é do senador Carlos Portinho, basicamente falando sobre casa de aposta, as bets e as limitações comerciais da veiculação ali de publicidade das casas de apostas nos eventos e pelas entidades esportivas. O que isso quer dizer? Basicamente, proibição de bet em campo de futebol. Vai proibir placa de publicidade, a gente vai proibir patrocínio master, enfim, debate sobre isso. O que os clubes dizem é que se isso acontecer, isso não vai adiantar de nada proibir, por exemplo, placa de publicidade. Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como isso mudou, né, no futebol no dia de hoje. Proibir não vai mudar em nada, que é só uma proibição fantasiosa. E, do outro lado, que se proibir, e se a gente partir para uma proibição dessa, eu digo como sociedade, o futebol brasileiro vai colapsar, vai perder mais de quase 2 bilhões de reais, vai ter problemas jurídicos com os contratos assinados, etc. Lembrando sempre, tá? Os vídeos aqui do Raiz Tricolor são a minha visão sobre os fatos, a minha visão sobre as coisas. Não tô certo o tempo todo, mas eu sou o primeiro a falar. Então você pode discordar sempre numa boa aqui na caixa de comentários. E esse é um vídeo que eu acho que eu não sei nem se eu falo de termo concordar ou discordar, eu acho que é o termo apresentar a visão. Acho que cada um tem a sua visão sobre isso, tem experiências pessoais sobre isso. E eu vou começar fazendo um breve histórico, tá? De como a gente chegou até aqui em relação a casas de aposta. Tem influenciador preso, tem gente bilionário e etc. Mas a gente chegou aqui em 2025... lá antes de 2018, na verdade. Eu lembro que em 2015 eu ainda trabalhava no glorioso IBGE e às vezes tinha horas ociosas ali à tarde e usava site de aposta. Eu, pelo menos, sempre tive controle com isso, sempre consegui controlar legal, botar R$50 por mês, brincar ali num jogo de vôlei que eu tava vendo da Superliga, de alguma coisa, etc. E saber que quando perdeu acabou e etc. E eu fazia em 2015, você vê, nem tinha liberação, não tinha nada. Em 2018, e eu fazia online, né? Em 2018... o que é criado na época, o presidente Michel Temer, um dos últimos atos dele liberou apostas de cota fixa. O que é aposta de cota fixa? A aposta de cota fixa é diferente de máquina caça-níquel, de cassino, de coisas que, você fica refém de um algoritmo, de alguma coisa assim, né? Você vai lá naquele caça-níquel do bar e todo mundo sabe que tem, né? Enfim, que perto de casa tem, inclusive. Você vai lá, bota a moedinha e desce, você não tem controle sobre o que aconteceu por ali. Você não sabe realmente se aquilo ali foi manipulado ou não, etc. E quando você aposta, você sabe exatamente o que precisa acontecer para você receber. Basicamente, se você botou R$10, está lá escrito que com R$10 você ganha 20 se o Palmeiras vencer o Vasco. E é isso. Essas foram as apostas liberadas, as famosas apostas esportivas. Apostas de cota fixa, que não vão mudar ali no meio. E, bem, isso foi liberado em 2018, só que isso não foi regulamentado. Quando você libera alguma coisa para acontecer, por exemplo, vamos liberar a venda de carnes. Beleza. Agora você tem que regulamentar. Por quê? Porque liberou a venda de carnes. Aí o cara vai virar e falar assim, por que eu vou vender carne fresca? Eu posso comprar um montão de carne, economizar dinheiro no frete, guardar tudo aqui e vendo carne podre. Aí vai vir lá a regulamentação, olha, tem que vender a carne que você comprou, ela só pode ficar armazenada em 3 dias, em 2 dias a carne tem que estar se apresentando assim, tem que ter laudo de corpo de bombeiros, tem que ter a vigilância sanitária ano a ano, não sei o que, tem que ter assim, tem que ser assado, o preço não pode ser, e o nome disso é regulamentação. Você não pode fazer patrocínio de compre minha carne que ela é muito melhor do que a outra. E tem uma série de regulamentações, a regulamentação é uma série de proibições que se pode ter ou não no mercado. E essa regulamentação ela ficou estabelecida que estava liberado pelo Michel Temer, o Bolsonaro assumiria a presidência do Brasil em janeiro de 2019, e teria 2 anos, até o final de 2020, para poder regulamentar as casas de aposta. Isso não foi feito no mandato do Bolsonaro, nem nos 2 anos, e nem tinha mais 2 prorrogáveis, que poderia ser no final de 22. No final de 22 já tinha tido a eleição, o Lula já tinha ganhado, e enfim, nada tinha sido regulamentado. Então o que isso quis dizer? Essa regulamentação só veio no final de 23 para 24.
tudo girou em torno do dinheiro nesse período, porque estava liberado e não tinha proibição alguma. Eu fiz publicidade nessa época para um XBET. O XBET começa a anunciar aqui no Raiz Tricolor em 2020, se eu não me engano. E eu lembro que, assim, era um negócio meio de doido, porque, como eu falei, eu sempre tive os meus parâmetros para isso. Eu tenho os meus freios morais, etc, etc. Mas é uma coisa meio de doido, e eu conversei com o Fio isso, acho que em 2022. Já tinha Canal 20, mas acho que 2021, 2022. E a gente falava, cara, quem não tem freio moral numa fase dessa, da forma como tá, sem proibição nenhuma, faz o dinheiro que quiser. Utilizando a falta de cognição do brasileiro. Porque eu não tinha proibição nenhuma, eu poderia abrir aqui e falar assim, olha, quer ficar milionário? Vai lá, não XBET, meu amigo, ó, essa odd aqui é pra você, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ó, quer saber como é que eu tenho isso daqui? A galera, ó, existia conta fake, por exemplo, que era aquelas contas que eu poderia criar lá uma conta e para não ficar falando o XBET é uma que não tem mais nenhuma relação e nem acho que nem tá liberada no Brasil, né? É um XBET lá e poder botar R$1 milhão na minha conta, eu apostar 1 milhão na vitória do Fluminense, o Fluminense ganhar quietinho. O Fluminense ganhou, eu ganhei R$10 milhões e falar aqui, ó, vem comigo, não sei o que. E um monte de gente fez isso. E esse monte de gente ludibriava muita gente. Consequentemente, os contratos deles ficavam ainda maiores, porque eles traziam retorno, prejuízo para casa de aposta. E isso foi sem qualquer regulamentação. Por que esse histórico é importante? Porque a gente vai falar de dinheiro aqui nesse vídeo. E todo o movimento que foi feito por dinheiro. Lá em 2018, o Temer libera a casa de aposta, por quê? Meu amigo, tava empresário estrangeiro com empresa lá na gringa, ganhando dinheiro pra cacete, movimentando quase 5 bilhões de reais por ano, e a galera aqui do Brasil não ganhava nada. Aí, opa, peraí, não, vamos liberar pra ter brasileiro aqui no negócio também na parada. Liberou, pra brasileiro ganhar dinheiro. Em 2023 para 2024, quando se libera, quando se regulamenta, e aí vem uma série de proibições, e hoje quando eu faço um anúncio aqui da KTO, que patrocina aqui o Raiz Tricolor, eu tenho que vir aqui, ó, e botar esse avisozinho aqui em cima. Eu tenho que fazer isso, cadê? Aqui, ó. Proibido para menores de 18 anos, falar para você fazer um discurso para você jogar com responsabilidade. Tem que vir pra cá e eu não posso ter uma conta fake, o dinheiro que tá na minha conta da KTO é meu mesmo, eu que vou lá e boto. Eu não posso vir pra cá e falar, cara, é uma renda extra que você vai fazer, que você vai ganhando todo mês, é garantido que você vai ganhar. Não, tem uma série de avisos. Ah, Gabriel, esses avisos não adiantam de nada. Talvez tivessem sido feitos desde 2018, minimizava, né, a situação. E eu não vou entrar muito aqui no mérito de tem que proibir, tem que não sei o quê, porque eu sei que eu tô no meio de um conflito de interesses também, né? Eu tenho essa noção e acho justo também deixar isso claro pra você, né? Eu não sou hipócrita aqui, né? Mas falo com a liberdade que eu sei que tem também. Então o objetivo foi dinheiro. Quando já no governo Lula se percebe a regulamentação das casas de aposta, é porque o mercado já está completamente inundado, já tá rodando dinheiro para tudo quanto é lado, e aí o que se olha é, cara, a gente precisa aumentar a nossa arrecadação aqui, como governo. O que a gente vai fazer para aumentar a nossa arrecadação? Não, vamos aqui botar isso daqui, vamos ver, e, pô, cara, esse mercado aqui de bet girando dinheiro pra cacete e não pagando nada de imposto. Não, vamos botar aqui, ó, pô, regulamentação aqui. Quer operar aqui no Brasil? Quer ganhar dinheiro aqui no Brasil? Então deixa alguma coisa pro governo federal. Vamos fomentar aqui o esporte, vamos fomentar aqui a previdência social, a seguridade social, vamos fomentar aqui o desenvolvimento do país e, pô, aí vem aquelas taxas de 30 milhões, não sei o que, tudo aquilo que a gente cobriu aqui. Foi qual o objetivo? Ganhar dinheiro, também em cima. E esse monte de regras é óbvio que ajuda. A regulamentação ajuda muito. Só que nesse meio tempo os clubes também se deram muito bem. Esse daqui é um exemplo de um jogo do Brasileirão em 2015, tá? No Maracanã, Fluminense 2-0 na Ponte Preta. A gente vê ali Itaú, Vivo, 51, Fisk, vê duas placas da Brahma, Vonder. Aí a gente vem pro lado de cá, a gente vê Faculdade das Américas, né? A FAM, Elo, Sadia, Gol. A gente vê, né, marcas hiper variadas. No Campeonato Mineiro do ano retrasado, a gente até vê algumas marcas aqui. Mas a gente vê Esporte da Sorte, Betano, Bet Nacional, Aposta Ganha, Betfair, Esportiva.bet, Estrela Bet, PixBet,
Enfim. Vê um monte aqui. Ainda tem de algumas outras empresas. Se você pegar o Carioca desse ano, é praticamente só casa de aposta. O que aconteceu nesse período? O mercado de apostas... Por que tinha dois Bramas ali? Por que a Brahma aparecia tanto e patrocinava tanto o futebol brasileiro e patrocina ainda o futebol brasileiro? Porque é um mercado altamente lucrativo para a Brahma. Eu não estou comparando aqui, não vou comparar vício com vício, não é essa a minha pegada aqui não. A pegada aqui é falar do dinheiro. Futebol tem tudo a ver com cerveja. Ou a Ambev, né, patrocina. Assim como Coca-Cola também bota dinheiro no futebol. Porque o futebol tem tudo a ver com bebida, no geral. É um mercado que dá muito retorno, você vê, pô, que desespero meu no Maracanã, num Maracanã de 4 da tarde, dá um intervalo, vem a propagandinha no telão do Maracanã de uma coquinha zero aqui, ó, estalando no copo de vidro com gelinho, né? Eles não botam gelo, né? É aquela espuminha saindo. Meu amigo, dá vontade de beber uma coquinha naquela hora demais. Porque é um mercado que tem tudo a ver. Então eles botam muito dinheiro porque tem certeza do retorno. A aposta esportiva só tem a ver com, especificamente, uma parada, né? Principalmente. Com futebol e outros esportes. Mas o foco principal aqui no Brasil é no futebol. Então botaram muito dinheiro e aí a gente volta pro dinheiro. Por que os clubes estão desesperados agora? Porque clube que faturava 200 tá faturando 500. E quando, por exemplo, o Mário Bittencourt dá entrevistas falando eu assumi um clube em 2019 e agora fatura muito mais, ninguém duvida da organização mesmo. O Fluminense é um clube muito mais organizado hoje, é nítido para quem olha de fora e para quem olha de dentro também, para quem olha de lado. O Fluminense é mais organizado em 2024, 2025 do que era em 2019. Mas o patrocínio que não existia em 19, por que não existia? Porque não existia para um monte de times. Tem esse estudo aqui muito, muito legal do Ibope Repucon, sobre os patrocínios nas camisas da Série A de 2019, tá? A gente tinha os Masters, né? Atlético Paranaense, Digimais, Banco, você vinha pro Bahia que eram empresas locais, você tinha Caixa também, o Botafogo tem Azeite Royal, aí você vai ter aqui na Chapecoense Aurora, empresas do ramo alimentício, aí você tem o Flamengo também com banco, né, com BS2, aí o Fluminense não tinha patrocinador na época, né, aí você tinha banco também no Rio Grande do Sul, mas tinha Banco Inter no São Paulo, Crefisa, tinha muito banco, né, no geral, mas tinha patrocínios variados, assim, no futebol. Se a gente abrisse essa lista nos dias de hoje, você vê que todos eles são casas de aposta, exceto, basicamente, até o Palmeiras é agora, né, Red Bull e Mirassol ali. E isso fez inflar o futebol brasileiro. Porque quanto você acha que o BMG pagava no Atlético Mineiro e quanto que a Betano passou a pagar no Atlético Mineiro? A mesma coisa o Fluminense. Então, teve esse boom aí também. O Fluminense tem um contrato de 50 milhões de reais com a Superbet, né, que tem alguns aditivos ali, pode chegar um pouquinho menos, etc. Mas, enfim, tem esse contrato porque, né, teve esse boom das casas de aposta. Então, o aumento na arrecadação dos times do Brasil vem também a partir disso. Óbvio, tem questão de organização, de um futebol brasileiro um pouco mais forte no campeonato brasileiro, pagando mais, novos contratos de televisão, isso tudo faz diferença, mas todo time hoje recebe pelo menos 10, 15 vezes mais do que recebia nessa época aí, de 2019, 2018. Então, esse dinheiro entrou no mercado do futebol. E aí, meu amigo, entrou nos times, na camisa dos times, entrou nas placas de publicidade, igual eu já mostrei. Entrou na imprensa, porque quando dá intervalo no Globo Esporte, são 5, 6 comerciais e os 5, 6 são de casa de aposta. Supermarket às vezes tá lá também, né, por causa do Alex Escobar aqui no Rio. Entrou nos influenciadores, nos jornalistas, nos canais, nos programas esportivos. Entrou até mesmo em, por exemplo, em patrocínios de locais e etc. O dinheiro se esparramou para tudo. E obviamente que o que acontece também, né? A partir do momento que o dinheiro está em todos esses lugares, frear é muito mais difícil. Porque o colapso, de fato, se o futebol brasileiro hoje tiver proibição de patrocínio de casa de aposta, por exemplo, em placa de publicidade, e no patrocínio Master, na Premier League eles fizeram isso, né? Tiraram do Master, tinha que ser pequenininho, não sei o que lá. O futebol brasileiro vai entrar em colapso. Sabe por quê? E não é porque as casas de aposta vão processar. Não, meu amigo. É porque vem jogador ganhando 800 mil, que ganhava 400, por causa disso. Aumentou
a receita e aumentou o custo, porque o clube de futebol não sabe ter dinheiro. Então tem dinheiro, o que o jogador já fica sabendo? O clube tal tá com dinheiro. Então, meu amigo, se o clube tal tá com dinheiro, eu cobraria 500, ele me quer 800. Bota 900 aí que vai pagar com certeza. E aí os contratos dos jogadores subiram. Eu falei muito disso aqui no início do ano. Como esse mercado inflacionou, e esse inflacionar era isso. Que era o que? Entrou dinheiro de liga, entrou dinheiro de renovações de patrocínio de casa de aposta depois da regulamentação. Entrou um dinheirão. E aí, meu amigo, os contratos foram lá no alto. Então, todo mundo vai ficar preocupado. A imprensa não vai falar tanto. E eu tô aqui falando novamente, sabendo que existe um conflito de interesse também. Mas todo mundo vai ficar preocupado de uma proibição. Não tá mais escacetado. Aí, minha visão agora, tá? Não tá mais escacetado igual era antes. Mas existiu um problema do que era em relação ao que era antes. A forma como foi feito de 18 a 23, né, basicamente, ele cria um problema que talvez seja impossível de resolver. Eu não sei. E é o que eu deixo aí nos comentários para vocês também debaterem. Proibir casa de aposta hoje no Brasil vai mudar, de fato? Ou as pessoas já conheceram? Repetindo, em 2015 eu fazia porque eu conhecia, porque eu sou rato de internet. Tinha ali meus 20 anos, trabalhava, funcionário público e tal. Eu era rato de internet, sabia apostar, etc. Um monte de gente já aprendeu. Não é só mais eu e sei lá, e umas centenas ali. Centenas eu exagerei, mas talvez menos de 1 milhão de pessoas que fazia aposta na época. Se proibir hoje, a galera vai acessar o, sei lá, 1xbet. Sei lá, AR, que é o domínio da Argentina. Vai acessar de outro lugar, vai depositar de outro lugar e vai fazer, porque só o dinheiro vai parar de girar aqui. Então, assim, é uma situação que não é muito simples. Os 5 anos sem regulamentação criaram um problema que eu não sei como resolver, não, cara. Não sei se a proibição é efetiva. Eu não sei. Voltar à liberação completa, pra mim, é impensável. Acho que é ridículo isso. Então, eu acho que, assim, falando agora especificamente das minhas atitudes, eu sempre, desde mesmo quando não era necessário, estimulei aqui. Você nunca me viu apostando aqui mais de R$50. Isso é um fato. E eu tenho pra apostar, tá? Eu tenho pra apostar R$200, 150, às vezes isso não vai me fazer falta. Mas eu tomo esse cuidado aqui de na hora que eu vou fazer um anúncio, e isso é estabelecido com um patrocinador também, quando a gente assina, tá? Eu sempre deixo o cara falar, olha, não conta comigo pra vender uma ilusão maluca. Eu sempre vou falar aqui num nível bem bizarro. Então, eu sempre vou falar quando lá atrás podia ter quanto. Você quer botar quanto na conta? Eu falo, bota R$100 aí, cara, mas nem precisa que eu vou usar o meu dinheiro mesmo. Então, eu sempre faço aposta aqui de R$10, R$15, R$20. Porque, no geral, esse dinheiro não vai pesar pra ninguém. Talvez 200 não pese aí pra você que tá assistindo. Mas pro outro pesa. E aí, se eu boto 200 e ganho 1.000, o cara quer ganhar 1.000 também, meu amigo. Então, eu prefiro botar 20 pra ganhar 100. 10 pra ganhar 50. E perder também. Eu não sou aqueles que fica fazendo aposta no oculto pra revelar só depois que eu fiz. Não, eu faço minhas apostas antes aqui também. Então, eu faço, basicamente, a propaganda daquilo que eu faço mesmo. E estimulo aquilo que eu faço tranquilamente. Mas deixando claro dos riscos e dos problemas. É a conduta que eu tenho aqui. Você pode achar certo, você pode achar errado, tá liberado. E o governo liberou também, né? Da forma como eu faço. Graças a Deus eu não mudei 1% basicamente da minha conduta pós-regulamentação, porque eu não tô lá na CPI. Eu não fiz fortuna com isso. É um anunciante. Então, cara, é uma situação meio complexa. A nota dos clubes não tá errada. O futebol brasileiro vai colapsar se tiver proibição geral de patrocínios. Vai ser um problema. E por demérito, a parte que eles vão escrever, mas fala assim, porque a gente é incompetente. A gente pegou um dinheiro, mesmo antes da regulamentação, depois que regulamentou, a gente pegou um dinheiro que era e tornou isso a nossa principal fonte de renda, subiu o contrato, subiu tudo, subiu o valor aqui de todos os... Não tem um técnico que não custe mais de 1 milhão, a gente criou uma bolha no futebol brasileiro, e agora, e vai jogar ali... se o Fluminense for rebaixado, é culpa do senador tal que tirou o patrocínio da Superbet. Se o Atlético Mineiro não ganhou a Sula, é por conta do deputado tal. Olha só, joga essa pressão. Mas os clubes estão certos nesse ponto. O futebol brasileiro se tornou dependente de casa de aposta. Não estou mentindo, não. E eu não tenho a solução. Esse vídeo não é para ter solução, é para explicar basicamente tudo, como está acontecendo e como é para acontecer. E só para fechar, o vídeo longo, né?
ainda se tem em alguns lugares uma liberdade para falar sobre o assunto de uma maneira mais tranquila. E de vez em quando eu vejo bem assim, TV XX é hipócrita, olha só aqui, ó. No jornal faz uma propaganda falando que bet é ruim. Aí vai pro intervalo e roda patrocínio de 6 bets. A empresa como um todo é uma outra história. Agora, o jornal, pelo menos uma coisa dá para poder falar. Se você viu isso, se você presenciou um negócio desse, nessa empresa existe liberdade de jornalismo, pelo menos um mínimo. Porque o normal seria, olha, nem faz a reportagem aí não, meu amigo. Porque no intervalo vai dar merda ali, vai passar propaganda, o anunciante não vai gostar e etc. Pelo menos liberdade de jornalismo. Porque jornalista, no geral, ele quer fazer a matéria. O diretor, o editor, normalmente que vai brecar e falar, meu amigo, você quer fazer, mas se você fizer, o anunciante vai sair, eu não pago o teu salário, e etc. Enfim. Então, assim, pelo menos, fiquem atentos também a esse tipo de coisa. Acho que é sempre importante deixar claro minha opinião. Eu sempre deixei claro minha opinião. Aqui no Raiz Tricolor eu faço pouco conteúdo, cara, respondendo vocês. Eu quero fazer mais conteúdos assim. Mas no Canal 20, no Jornada, que me acompanha nos outros canais, sabe que eu sempre falei tranquilamente sobre isso, porque tenho uma opinião balizada e que sei também que não existe lado 100% certo, talvez um lado mais hipócrita da coisa, talvez um lado mais sonhador da coisa, enfim, são situações diferentes. Beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo, quero ler seus comentários também. Tamo junto, até a próxima, valeu!